Fala galera, tudo bom ou não? Bom dia galera, como vocês estão, né? É dia de feira do Rapa, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não importa a feira, quem quiser pode chegar. Verdade, né? É dia de feira, é o cotidiano, todo dia, aquele dia da semana, né? É o dia do trabalhador, é o dia da pessoa que acorda cedo, vai matar 1 leão por dia, né? Então tá legal. E hoje, dando sequência ao conteúdo, nós vamos falar da vida do trabalhador no início da Revolução Industrial, beleza? Vamos lá? Pegue o seu livro, por gentileza, pegue o seu livro e abra no infográfico da página 30 a 31, beleza? Então tá legal. Só destacando, tema central, Revolução Francesa, dividido em 2 partes, né? Sociedade pré-revolucionária, Revolução Francesa aí. E hoje nós vamos ver as características do trabalhador dentro da Revolução Francesa, essa transformação, essa mudança que aconteceu com o trabalhador. Analisando esse infográfico da página 30 a 31 aí, galera, só para você, ela descreve uma cidade totalmente industrial na década de 1820, 1830, destacando uma sociedade inglesa aí, você percebe, né? Olha só, a fuligem, a fumaça das chaminés das fábricas eram constantes nas cidades. A falta de infraestrutura para os operários era imensa, ou seja, a cidade não tinha qualquer tipo de saneamento de esgoto, a questão de água potável. A maioria das casas dos operários era próxima às indústrias e pequenas, sem qualquer condição de higiene. Então você percebe que era muito característico isso. As famílias eram numerosas, com grande quantidade de filhos amontoados. Então você percebe que isso, nós temos aí o rio aí, que ele chegava a algum tipo de transporte, recebia os dejetos, né, de todo o processo industrial, e você vê a questão de sim, as carroças faziam parte do cotidiano que transportavam, além destacando uma característica da Revolução Industrial, a questão da locomotiva. A Inglaterra se destacou-se na década século XIX, a Inglaterra já possuía quase 5.000 quilômetros de ferrovias para transporte de mercadorias. Então isso daí você percebe dentro dessa sociedade industrial aí, Você percebe que nós temos igrejas, né? Sendo a igreja cristã, certo? Mas a igreja, depois do rompimento de Henrique VIII com a igreja católica, a religião oficial da Inglaterra, do Reino Unido, seria o anglicanismo, certo? Nós vimos isso aí. Então tá legal. Então nós percebemos que isso daí é análise desse infográfico da página. Vamos iniciar? Vamos. Vamos lá para a página 32. Vamos lá, né? O dia a dia dos trabalhadores. Nossa, esse segundo parágrafo aí, grifem ele, é importantíssimo você grifar, porque isso daí retrata as características do trabalhador no início da Revolução Industrial na Europa, principalmente na Inglaterra. Vamos lá. As principais 2 características, exploração e péssimas condições. Condições de moradia, condições de trabalho. E a exploração feita pelos donos das fábricas, dos burgueses, né? Que nós vamos falar essas 2 classes sociais existentes aí. Mas a grande característica, se você olhar nesse segundo capítulo, você vai perceber que ele destaca assim, a jornada de trabalho era de 14, 15 e até 16 horas diárias. Ou seja, não tinham férias remuneradas. Olha só, acidentes de trabalhos eram constantes. Então, péssimas condições de salário. As fábricas eram úmidas, mal ventiladas, escuras. Então você percebe que isso daí é um grande déficit para o trabalhador no início da Revolução Industrial. Ele sofria com essas condições aí, galera. Então, legal. E ele não tinha nenhum direito trabalhista, certo? E ele se submetia a essas condições, por quê? Porque nós tínhamos constante ameaça do desemprego devido à grande quantidade de mão de obra existente na Inglaterra, devido à lei dos cercamentos. Os trabalhadores rurais vieram para
a área periférica das cidades, então tinha mão de obra disponível em grande quantidade. Então, devido a isso, eles se submetiam às explorações do capitalismo e às péssimas condições de moradia, de trabalho, e aí por vai, né, galera? Pessoal, outro fator que merece destaque é a questão assim, era comum dentro das fábricas mulheres e crianças trabalhando. Sim, verdade. Olha só para vocês terem interesses. Deixa eu colocar um ponto de interrogação. Uma vez eu fui num encontro de historiadores junto com geógrafos e tinha atrás da mesa, né, que compunha a banca, tinha uma pergunta assim, ó. No mundo inteiro há desempregados. Por que eu vou dar serviço ou trabalho a uma criança? Pense. Reflita. Forte isso, né? Então vamos lá. Mulheres e crianças eram comum no cotidiano das fábricas. As mulheres, elas ganhavam menos, olha só, e tinham duplas jornadas, tanto nas fábricas quanto em casa. E as crianças, as principais crianças, a partir dos 7, 9 anos de idade, elas já acompanhavam sua mãe e já tinham suas funções, trabalho dentro das fábricas, certo? Recebiam salários miseráveis, baixíssimos, porque é criança, né? Então, a mulher já recebia metade do salário em relação ao masculino, cumpria uma jornada igual, exaustivas, e levava seus filhos, olha só, para as fábricas a partir dos 7, 9, 10 anos de idade, ela já era comum. Por que alguns donos de fábricas gostavam de empregar crianças? Além dos salários miseráveis, aquela famosa ajudinha, estou ajudando a criança, né? Então, o que eles faziam? As crianças, elas conseguiam, por ter um porte menor do corpo, elas conseguiam entrar dentro das fábricas, dos maquinários das fábricas, sabe, fazer a limpeza. Isso daí acontecia, era frequente, as mutilações dos seus dedos. Então era muito comum crianças terem seus dedos mutilados com o trabalho das máquinas, porque elas que faziam a limpeza entravam debaixo do maquinário. Nossa, que absurdo, né? Então vamos lá. Mulheres e crianças eram comum, o salário menor, sem direito à licença gestante, né? Não é LG, nem marca, né? Sem direito à licença gestante, férias remuneradas, isso daí não existia. O descanso semanal remunerado, isso jamais existiu. Uma jornada de trabalho era exaustiva mesmo, né? E as crianças, geralmente, elas ficavam em casa para cuidar dos irmãos, e a partir dos 7, 9 anos de idade já iam para a fábrica. Sim, trabalhar, que nós comentamos. Beleza, né? Por ter pequeno porte dentro das máquinas, né? Os acidentes eram frequentes, as mutilações. O maquinário rodando, elas iam lá, colocavam os dedinhos, decepavam seus dedos, né? Era comum, né? E não existia qualquer forma de indenização aí, beleza, galera? Você viu que situação lastimável, né? A situação dos trabalhadores. Muitos aceitam essas péssimas condições e essa exploração. Só que é interessante, no decorrer dos anos, da década, com a cristalização da Revolução Industrial, vai surgir alguns grupos que não vão aceitar o processo de submissão, de exploração. E vão começar aí, ó, galera, a luta dos trabalhadores. Sim, luta dos trabalhadores. Sim. E o principal característica, no início da Revolução Industrial, lá entre 1810, 1811 até 1815, nós tivemos um movimento chamado Movimento Ludista. Movimento Ludista. Ué, por que esse nome? Porque o seu principal líder, chamado Ned Ludd, ele desencadeou esse movimento. Mas no que consistia esse movimento? Vamos lá, foca em mim agora. Os trabalhadores, eles estavam analisando as péssimas condições de trabalho que eles estavam submetidos. O que eles faziam? Se reuniam à noite, colocavam carapuças, sabe, tipo aquela meia calça, tipo pessoas ninjas, assim, certo? Entravam nas fábricas à noite e destruíam alguns maquinários. Por quê? Eles achavam que a sua condição miserável
era devido à institucionalização dos maquinários, ao uso do maquinário dentro das fábricas. Então eles viam o maquinário como fator principal que levava à causa da sua miséria. Então eles começaram a destruir alguns maquinários. Foi um pequeno tempo, né, mas ele merece destaque. Movimento ludista, né, entravam nas fábricas e destruíam o maquinário, né, isso. Só que é interessante, as pessoas que faziam parte desse movimento, sem dúvida, sofriam perseguições, sofriam prisões, sofriam violência física, era facilmente demitido, substituído, porque o dono da fábrica não queria esses trabalhadores que lutavam por direitos trabalhistas dentro das suas fábricas. Então isso é muito característico do processo aí. Então, os líderes sofriam demissões, repressão e até a prisão, né, a violência dentro. E é interessante, quem divulgava esses pensamentos, se houvesse uma denúncia de outras pessoas, ele já sofreria perseguições. Era simplesmente você fazer parte, você se achar idêntico a alguns ideais para lutar em favor dos benefícios dos trabalhadores, você já começava a sofrer perseguições, né, trabalhistas. Diante desse contexto de luta pelos operários, surgem os sindicatos aí no início do século XIX, ali por volta de 1820, né? Então você percebe que os sindicatos lá eram chamados inicialmente de trades unions, certo? União dos trabalhadores, certo? Tá legal. Quem fazia? Eram os profissionais dos mesmos setores. Então os profissionais que faziam tecido se uniam. Destaco. Hoje, todo profissional destacado dentro da sociedade brasileira, ele possui sindicatos. Tem sindicatos professores, sindicatos das escolas particulares, sindicatos dos médicos, sindicatos, sabe, funcionários públicos. Então, vem cá, todo profissional existe sindicato. E o principal objetivo dos sindicatos, em sua origem e até mesmo hoje, é lutar pelos direitos trabalhistas dos funcionários daquele setor. Olha só, sindicato dos caminhoneiros, eles irão lutar para conquistar melhoras em todos os setores, desde melhores condições de trabalho, melhores salários, ou seja, benefícios que tragam benefício ao trabalhador e à sua família, ou seja, a categoria dos profissionais. Então os três unions, né, o objetivo deles era lutar por melhores condições de trabalhos desses profissionais na época. Imagina só como que eles eram vistos, as pessoas que se uniam para formar os sindicatos. Ou seja, os patrões, donos das fábricas, os burgueses da época, facilmente eles demitiam esse funcionário. Quem era visto na entrada das fábricas distribuindo panfletos, olha só que interessante, era demitido. Então as pessoas eram vistas como pessoas mau exemplos para a sociedade. Isso daí no começo da Revolução Industrial, né? E nós sabemos hoje que todos os profissionais precisam de sindicatos para lutar pelos seus direitos, né, galera? Então tá legal. Através da formação de sindicato, nós vamos começar lá a partir de 1830, década de 30 do século XIX, nós vamos perceber algumas conquistas, certo? E quais conquistas eram essas, galera? Essas conquistas merecem uma redução da jornada de trabalho, que era muito forte, 14, 15, 16 horas, certo? Melhores salários, certo? A questão do trabalho infantil, certo? Foi regulamentado. Eu não posso ter uma criança de 8, 9, 10, 11 anos dentro das fábricas. Olha só, isso coloca. A questão do trabalho feminino das mulheres, porque as mulheres, elas tinham uma função no início, até hoje, né? Existe mulheres que têm dupla jornada dentro da sua categoria profissional e dentro de casa. Olha só. Então, isso daí, as mulheres lutavam sempre para ter benefícios. Então, nós tivemos algumas conquistas dentro dos trabalhadores
desse processo, viu, galera? Então tá legal. Deixa eu perguntar para vocês. Lá na página 32, certo? Você vai ver o movimento cartismo. Olha só, carta ao povo. Cartismo vem de carta. O que foi isso daí, ó? Presta atenção. Um grupo de operários, um grupo de profissionais, toda a sociedade trabalhadora, ela se envolveu em escrever carta ao parlamento, sim, ao parlamento britânico. O que eles começaram a fazer, galera? Nessas cartas, eles realizavam as denúncias da exploração, das péssimas condições dos trabalhadores, eles denunciavam o parlamento e pediam que o parlamento intervisse junto com os donos das fábricas, para melhorar as condições de trabalho deles, certo? Claro que eles também queriam a participação do voto para as pessoas, os homens, a partir dos 21 anos, certo? Eles desejavam maior participação política dentro do processo. Esse cartismo você vai ver aí na página 32, que seria carta ao povo, de escrever, certo, galera? No início, o parlamento não atendeu às reivindicações. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial e devido às péssimas condições, aí o parlamento, que é uma casa do povo, né, representantes do povo, começou a tentar mudar alguns benefícios para com os operariados. Galera, deixa eu falar assim para vocês. Na página 32, ali embaixo, tem um box, né, de Susanna White. Tá legal. Olha só para vocês. É uma linda história, certo? Porque eu quero que vocês, após a aula, dêem uma lida nesse box, porque fala assim, ó, de uma mulher que naquela época do início da Revolução Industrial, ela soube lutar pelos direitos femininos dentro do processo da Revolução Industrial. Ela queria uma igualdade salarial, igualdade em jornada de trabalho, né? E principalmente ela lutou por esses direitos e ela foi presa e foi julgada. E durante seu julgamento aconteceu um processo muito bonito, que vocês devem ver essa história. Vou falar para vocês. No meio do julgamento ela não teve advogado. O que aconteceu? Ela pediu licença a toda a sessão que estava tentando condenar para amamentar o seu filho. Ela saiu do ambiente do júri, do tribunal, foi amamentar, voltou daí cerca de 20 minutos, e quando ela voltou, ela foi aplaudida de pé por todos que ali compunham o júri. Emocionante, né? Ela era mulher, mãe, lutava por direitos trabalhistas, mas mesmo assim ela foi condenada. Percebeu, né? Então não era tão fácil lutar pelos direitos trabalhistas. Mas voltando aqui, né, galera? Só para vocês. Então, cartismo, carta ao povo. Carta do povo à Câmara do Povo, que seria o parlamento, né? Então tá legal. Dentro da página 35 aí, galera, você percebe que nós temos aí, ó, dois principais teóricos, filósofos alemães começaram a analisar a sociedade que estava se transformando devido à cristalização do capitalismo industrial. Eu quero destacar Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx e Friedrich Engels. Grife o segundo parágrafo da página 35, que você vai colocar, né? O socialismo. Ele começa a escrever uma teoria no qual ele escreve como a sociedade deveria se portar diante do capitalismo, dessa nova fase do capitalismo industrial. E ele começa a criar eles começam a criar o socialismo científico. Olha só, alguns falam que é utópico. O que é utópico? Um projeto difícil, quase irrealizável? Sim, verdade, né? Então eles escrevem um projeto do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels, tá ali, no segundo parágrafo você vai escrever. E os dois são alemães, né? Pelo processo aí, um começa a analisar como que deveria se portar a sociedade. E eles fazem uma denúncia. Fica evidenciado nessa sociedade capitalista a existência de duas classes sociais.
o operariado e o burguês. Olha só, a burguesia são os donos das fábricas e o operariado é o próprio proletariado, que vende a sua mão de obra para o burguês, para o dono das fábricas. Beleza. E a principal característica dele, né? Ele fala assim, ó, que sempre vai existir uma diferença de ideais entre as duas classes que vão sempre se debater contra, conflito de ideias. E diferentes ideais nas duas classes. E eles falavam assim, ó, que eles, para se ter uma sociedade mais justa, há necessidade do operariado, do proletariado, se unir e tentar tomar o poder. Olha só que interessante, implantando até a fase do socialismo. Nossa, isso daí foi visto como uma coisa negativa para o setor capitalista industrial. Ele falava, Karl Marx denunciava assim, que o lucro obtido pelas indústrias não está na mão das pessoas que produzem essa riqueza, o operariado, e sim o lucro, a riqueza está na mão do burguês. Nossa, ele fazia uma denúncia. Então ele sempre vai ser explorado. Karl Marx dizia que o trabalhador ele tem que ter a consciência de que ele precisa levantar contra essa dominação para que aconteça uma verdadeira igualdade dentro da sociedade. Então Karl Marx colocava dentro desse processo aí, proletariado, burguesia, diferentes opiniões dentro do processo, né, galera? Só para vocês, olha só, um dos últimos subtítulos aí vem o anarquismo. Olha só a origem de palavra grega, né? Anarquismo, um estágio em que, olha só que interessante, eu vou falar para vocês. Esse grupo de intelectuais defendia o Bakunin, seu principal líder, ele defendia assim, ó, ele era, para os anarquistas, ele defendia a não intervenção do Estado na sociedade. Então não precisaria do Estado, dessa organização estrutural política administrativa. Ele falava que o grande mal da sociedade seria a intervenção do Estado. E os anarquistas, ele pregavam uma sociedade onde todos saberiam seus direitos e deveres, suas funções, uma sociedade justa e igualitária, ou seja, acima de um grau perfeito. Sabe aquela historinha do faz de conta? Então, verdade, né? Hoje, algumas pessoas falam que anarquista é bando de bagunceiro, de pessoas que não têm nada de organização. Mentira. Os anarquistas, ele é contra a dominação de uma pessoa sobre outra pessoa, a dominação do Estado sobre outra pessoa. Claro, deveria ter suas funções. Isso daí, você percebe que, né? Você percebe que os anarquistas, eles foram mal interpretados ao longo da história. Nós temos um autorretrato do francês Pierre Joseph, né? Proudhon, né? Ele tem ali a última parte, ali embaixo do Karl Marx, você percebe o que ele idealizava para a sociedade. Mas a grande característica disso é que os anarquistas, ele era contra a intervenção do Estado sobre as pessoas, sobre recolher impostos, a dominação da política, a dominação policial, a dominação sobre outro ser humano. Ele prega a não dominação do ser humano sobre outro ser humano, né? Então tá legal. Galera, vocês viram aqui, né? Vocês viram aqui, né? Beleza, né? Então tá legal, galera. Como que nós vamos fazer? Agora você vai fazer de tarefa a página 36, 37, super simples, beleza? Semana que vem eu vou postar essa atividade descritiva, dar um print lá e lançar na plataforma, beleza? E é necessário que vocês façam relendo o conteúdo para uma melhor organização, beleza? Joia, posso constar que vocês irão fazer? Lembrando que essa atividade será vistada no retorno das aulas, hein? Que está próximo, hein? Vamos torcer para que isso aconteça. Beleza? Então tá legal. Pessoal, meu 8º ano fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.